Mateus 7:24 em diante, palavras do nosso mestre há 2000 anos atrás, vivas como se fosse hoje. Portanto, todo aquele que ouve, escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Desce a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem contra esta casa, contudo ela não cai, porque ela está edificada sobre a... Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que está construindo a sua casa sobre a areia. Desce a chuva, sopram, transbordam os rios, sopram os ventos e combatem contra esta casa, e ela cai, e grande é a sua queda. Versículo 28. Terminando Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, ou algumas traduções, os escribas. Amém? Repita comigo: Senhor Jesus, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Nos perdoe se nós pensamos, se nós olhamos, se nós falamos, se desejamos ou fizemos qualquer coisa que não seja do teu agrado. Envia sobre nós virtudes do teu Santo Espírito e abre o nosso entendimento para compreendermos as Santas Escrituras. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Que maravilha! O Evangelho da Nova Aliança, ou seja, o Novo Testamento, veio trazer para o povo do passado, o povo do presente e ainda, se ainda tiver muito mais gente, muito mais tempo pela frente, para o povo para o futuro, a revelação de um Deus que decidiu se encarnar e vir até aqui pessoalmente para mostrar para o seu povo o que ele queria do seu povo. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus, preste bem atenção nisso, mas os seus não o receberam. Depois tem uma vírgula que diz, mas ele dá o direito a todos aqueles que o receberem de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu recebo Jesus, tem quem rejeite, mas quando eu recebo, eu saio da situação de criatura e me torno filho de Deus. Filho de Deus significa que nós temos um pai, o pai manda nos filhos, sim ou não? Então a gente tem que obedecer. Por isso que Jesus, neste texto, ele começa ensinando exatamente isso. Ele vai falar, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a quem é semelhante. A um homem prudente. Quando a Bíblia fala homem, não está falando do sexo masculino, está falando do gênero, homem e mulher. Então toda mulher, todo homem que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática, é assemelhado a uma pessoa prudente, que está edificando a sua vida sobre a rocha, obediência da palavra. E aí ele vai explicar, virão as chuvas, os ventos, os rios, e pá! Combaterão contra eu e vocês. O que são as chuvas, os ventos e os rios? As lutas do dia a dia. Você vai passar por algumas igrejas que tem uma placa escrito, pare de sofrer. O evangelho é diferente. Seja bem-vindo ao sofrimento. Porque servir, não sei se é 1 Timóteo 3,13 ou 2 Timóteo 3,12. Deixa eu só me certificar aqui para me pegar. 2 Timóteo 3,12. Eu fui pregar uma vez com esboço,
Passei o dia todinho lendo, pus os grampinhos, fiz as marcações, peguei o papelzinho, escrevi e fiquei. Eu vou começar por aqui, depois eu vou falar isso aqui, depois isso aqui, vou terminar por aqui. Ô, glória! Quando chegou, eu fui lá na igreja, era uma igrejinha pequenininha, dentro de uma favela, tinha 9 pessoas no culto. O irmão que me convidou não avisou, mas eu fui com um amor tão grande. Mas eu fui lá preparado como um profissional. Eu ainda não conhecia o Jesus que hoje eu conheço. E eu me lembro que quando chegou a hora de eu pregar, que eu pus a Bíblia em cima do púlpito, ligaram o ventilador, voou, meu irmão. As páginas da Bíblia, voou os papéis, e o papel que eu fiz o esboço, sumiu. Foi cair no meio de uma caixa de som, sei lá onde que foi que parar aquele papel. E aquele dia, e aí quem que disse que eu conseguia lembrar o que eu tinha preparado para pregar? Aí o Espírito Santo falou, você não entendeu. Quem prega sou eu através de você, não é você quem prega. Então olha o que diz esse texto aqui. E na verdade, 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem servir a Cristo piedosamente, ou seja, viver em Cristo corretamente, amando, perdoando, fazendo o que é certo, se você decidir servir a Jesus de verdade, não ser apenas um frequentador ou uma frequentadora de igreja, ele está explicando, você vai padecer perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo... Ontem me mandaram uma mensagem, fazendo de conta que era meu primo aqui de Mauá. Eu convidei eles não puderam vir, porque hoje é aniversário da minha tia. Eu tenho um monte de parente aqui, irmão. Eu até pensei que eu ia achar pelo menos uns 2 aqui, mas não veio não. Estão tudo lá no aniversário. E aí me mandaram uma mensagem, você poderia me fazer um Pix no valor de R$983? Eu falei, ué, moça, ele tem carro importado, mora num baita de um casão, é empresário, está pedindo Pix para mim. Aí eu peguei e falei para ele, qual que é a chave Pix? Tudo bem? Ele, eu estou te mandando. Aí me mandou a chave Pix. Aí eu peguei e falei para ele, olha, eu preciso de pelo menos uns 10 minutos, porque eu não entendo muito bem de tecnologia. Ele falou, não, tá bom. Aí logo que ele saiu de um lado, eu catei o telefone, fui ligar para o meu primo, não conseguia. Liguei para a esposa dele. Quando eu liguei para a esposa dele, ela falou, com você também? Eu falei, o quê? Ela falou, estão te pedindo dinheiro? Eu falei, estão. Ela falou, é golpe. Eu falei, eu já sabia. Mas fique tranquilo, porque ele ligou para a pessoa certinha. Aí eu voltei para falar com o malandro. Aí eu mandei esse texto para ele. E eu falei para ele, meu querido, eu já fui malandro que nem você. Mas na época que eu era malandro, acontecia exatamente o que acontecia comigo, o que está escrito aqui. Eu enganava e era enganado. Por isso é que a vida dessas pessoas não prospera. Você pega a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus correta. Ele não consegue as coisas rapidamente. Mas se ele olhar com o tempo, morava de aluguel. Agora mora num cômodozinho. De um cômodozinho agora tem 2. De 2 agora tem 4. Andava de a pé. Comprou um Fusquinha. Do Fusquinha passou para Brasília. Da Brasília. É a vida de um cristão genuíno. Eu me lembro, há 18 anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu lembro que eu morava de aluguel lá em Itaquaquecetuba, 19 anos atrás. Eu e meu amozão, é lógico, é meu amozão. Eu pegava 4 conduções e 2 trem para poder ir pregar, e quando chegava lá, Deus tem uma especialidade de me levar para as favelas, porque o meu testemunho é um testemunho de libertação, cura e transformação. Eu não vou contar meu testemunho todo aqui, que não dá tempo, porque eu quero pregar a palavra, mas Jesus me curou de síndrome do pânico, de depressão, me libertou do vício do jogo, do vício da bebida, do vício das drogas. Eu ia ser internado numa clínica para doentes mentais numa segunda-feira. Num domingo, um dia antes da minha internação, eu fui para uma igreja evangélica. Eu cresci dentro do candomblé. Minha avó era mãe de santo. Mamãe fazia as participações. Eu, com 11 anos de idade, fui consagrado a uma entidade chamada Zé Pilintra. Então, aquilo ali para mim era a minha religião. Mas a religião não me levou a lugar nenhum.
Eu fui um filho problemático, eu fui um marido problemático, eu fui um pai problemático, eu fui um aluno problemático, eu fui tudo problemático, funcionário problemático, porque a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que tem uma vírgula que diz logo em seguida, mas Jesus vem para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Até aquele dia, até aquele domingo, a minha vida era uma vida de destruição, de vícios. Gálatas 6:7 diz, ora, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, certamente Deus salva a alma, sim ou não? Mas as consequências do pecado permanecem. Tem gente que está enganado com o Evangelho. Não. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, ele vai falar para o Pedrão lá e para quem estava ouvindo ele, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não deixe a cruz não, pegue a sua cruz e me siga. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, mas quem achar a sua vida, perdê-la-á. Andar com Jesus é renunciar o meu querer para fazer o querer dele. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. E naquele domingo, eu ia ser internado na segunda, eu peguei um revólver, irmão, deu um tiro na minha cabeça. Quando eu fui atirar, Deus enviou um anjo, acabei atirando para cima, minha família viu a situação que eu estava, marcaram a minha internação. Mas graças a Deus, irmãos, que quando Jesus tem obra na vida da gente, 8 anos depois da minha conversão, eu fui pregar numa clínica para doentes mentais. Eu chorei muito, desde a hora que eu saí de casa até na hora que eu entrei na clínica. Mas na hora que eu entrei, o Espírito Santo falou, hoje você vai ver aonde você não veio parar porque você se converteu ao Evangelho de Jesus. Eu me lembro dos caras e as mulheres andando assim. Aí chegava uma mulher com uma bandeja com um monte de compartimento de comprimido, amarelo e preto, vermelho e preto, era um monte assim. E ela pegava os comprimidos e colocava na boca deles, eles pegavam uma xiringa e jogavam na boca e eles saíam. E Deus me levou lá para pregar e para mostrar para mim, valeu a pena ou não valeu a pena tu ter abandonado a tua vida para poder viver a vida que eu quis te dar. Pode ser que o Espírito Santo tenha trazido alguém aqui nessa noite para tentar mostrar para você, tu acha que a tua vida está ruim? Vai ficar pior se tu não se consertar com Deus, se tu não se acertar com o Senhor. Porque os livramentos, eles vêm por causa da obediência. Você viu no texto que nós lemos? Jesus falou que aquele que ouve e pratica, vem chuva, vem vento e vem rio. Ou seja, vem desemprego, vem doença, vem problemas do casamento, vem tudo. Só que ele falou que quem ouve a palavra e pratica, não acontece nada com ele. Ele passa pela doença, ele passa pelo problema no casamento, ele passa pelo desemprego, ele passa. E ele continua firmado, dando glória a Deus e aleluia. Agora, aquele que ouve e não pratica, ele diz o quê? Que também vai vir o vento, também vai vir a chuva, também vai vir o rio. Ou seja, os problemas virão contra esse também. Agora, qual que é a diferença? Grande vai ser a queda dessa pessoa. Então é melhor, lembra daquele hino? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Ó o coral, ó. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos fez molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Isso é andar com Jesus. E naquele domingo eu fui visitar uma igreja. Minha família me chamou para ir para a praia, eu falei, vou não. Falei, eu vou visitar uma igreja, até o celular está piscando tudo aqui. Senhor, tem misericórdia. Falei, mãe, eu vou visitar uma igreja. O quê? Igreja de crente? Eu falei, é. Você está de brincadeira? Eu falei, tô não. E graças a Deus que eu fui visitar aquela igreja. Me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei naquele lugar.
Eu chorei quando eu comecei a entrar, porque o lugar era um lugar de muita oração. E eu comecei a chorar. Quando começaram os louvores, aí que eu chorei mesmo. Eu falei, Senhor, eu estou com problema mesmo, meu Deus do céu, um homem chorando desse jeito, eu estou chorando demais. Só que foi como se Deus estivesse falando para mim, não se preocupe não, porque a partir de agora você vai chorar, mas você vai chorar de alegria. João capítulo 7, o texto que o irmão citou. Versículos 37, 38 e 39 diz, no último e grande dia da festa, Jesus se levantou no meio de todos e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro do seu interior, vírgula. Ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que haveria de receber todos aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo veio me visitar, irmão. E quando o Espírito Santo vem, ele vem para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. O pastor pregou a mensagem, uma mensagem que muito pouca gente prega, a mensagem da cruz. Tem um hino da harpa que diz, tens tu lido a mensagem da dura cruz, na qual Jesus, eita glória, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. E Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz por ti. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Eita glória! O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que a palavra da cruz ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós os que somos salvos ela é o poder de Deus. Poder de Deus. Quando aquele moço pregou a mensagem, ele falou a minha vida. Quando ele fez o apelo, o pastor, eu parecia um bebê recém-nascido, saí do meu lugar tremendo e chorando. Vim para frente com as duas mãos levantadas para cima, dizendo, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Uma senhora cheia de Deus veio orar por mim, ela nem tocava em mim, de tanta virtude que ela tinha. Eita, como tem gente ainda que ainda tem virtude. Porque quem não tem virtude quer empurrar. Agora quem tem virtude, só de chegar perto o couro já come. Eu caía, eu levantava, ela vinha perto de novo, eu caía de novo. Eu não sabia o que estava acontecendo naquela época, hoje eu sei. Os demônios estavam saindo e o Espírito Santo estava entrando. Isso é tremendo. Aceitei Jesus, fui embora para casa. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mas eu cantava, irmão, cheguei em casa, minha família, e aí, como é que foi? Eu falei, mãe, eu agora sou de Jesus. Ela, hã? Eu falei, sim. Você vai amanhã para a clínica, né? Eu falei, vou não. Como não vai? Eu falei, mãe, eu quero Deus. Eu falei para ela, terça-feira tem culto de novo. Eu vou voltar lá naquela igreja. Eu falei para ela, me dá uma oportunidade. Se eu não melhorar, eu vou para a clínica. Eu fui para o culto na terça-feira. E novamente, chorei muito, tremi muito. E caí uma vez só. Na quinta-feira tinha culto também, voltei de novo. Ai, não caí mais. Como é que vocês sabem? Quantos cultos? Quantos cultos? Jesus morreu,
e ressuscitou ao... Se tu entender o mistério, tu fazer 3 cultos ao Senhor com sinceridade no coração, se não vir aqui para ver se quem canta, canta bem ou canta mal, se quem toca, toca bem ou toca mal, se quem está aqui prega bem ou prega mal, mas se tu vir, Senhor, eu tenho fome de Ti e eu quero sentir a Tua presença, se prepara porque Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Fez na minha? Já não tinha mais depressão, não tinha mais síndrome do pânico, já não queria mais fumar, não queria mais beber, não queria mais jogar. Eu só queria Jesus, fiquei fanático. 3 meses depois fui me batizar. No dia do meu batismo eu estou orando. Vou batizar amanhã, olha hoje, antes de dormir. Senhor, obrigado porque o Senhor já me curou, Senhor. O Senhor já me libertou. Amanhã eu vou me batizar. O Senhor já me abriu porta de emprego. Vou te pedir um favor, Senhor. Não quero nenhum tipo de obrigação com a igreja, não. Porque eu não quero ficar fanático. Do jeito que tá bom. Eu vou para o culto 3, 4 vezes por semana, mas só assim tá bom. Isso foi eu orando. Eu não conhecia o texto da profecia de Isaías. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz. Porque os meus pensamentos são maiores, mais altos do que os teus pensamentos. E os meus planos, Eduardo, para você, são maiores do que os teus planos. A coisa que eu tenho mais alegria na minha vida é de ser um ministro do Evangelho. Porque eu prego Jesus de graça. E Jesus me levantou para pregar Evangelho. O dia que eu tentei pregar sobre Mefibosete, Deus enrolou minha língua. Jesus falou, eu não te chamei para pregar isso, eu te chamei você para pregar o meu nome, a minha palavra, a minha doutrina, os meus milagres, o meu nascimento, a minha vida, a minha morte, a minha ressurreição e a minha volta. E minha esposa está aqui como testemunha, eu só prego isso. Por isso que ela não gosta muito, porque ela já sabe que eu prego. Ela está acostumada já. Profeta de casa não tem honra. Mas hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui, porque Deus quer mudar a história de alguém. Deus quer convidar você para ser praticante do que Jesus ensina. Agora vamos ver que palavras são essas. Além de tudo isso que nós já ouvimos aqui. Para você poder entender como que funciona isso, escute. Aquele povo não sabia que Jesus era Deus. Mas eu e vocês sabemos e cremos, sim ou não? Quantos creem que Jesus é Deus aqui? Para nós fica mais fácil ainda. Olha o que João vai falar dele. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha João escrevendo sobre o meu Messias e o seu Messias, o meu Salvador e o seu Salvador, o meu Deus e o seu Deus. 1 João 1:1, aquele que era desde o princípio, nós o ouvimos. Nós vimos ele com os nossos próprios olhos. Nós o contemplamos e as nossas mãos tocaram. Com respeito ao verbo da vida. A vida nos foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Anunciamos para vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando o seguinte, eu vi o que eu vou ser no futuro. Você está conseguindo entender o que é isso? Eu não sei se é 1 João, capítulo 3, eu não lembro o texto. Mas a palavra de Deus diz, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado em nós aquilo que nós haveremos de ser. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Assim como Ele é, nós seremos. E assim como Ele é, nós o veremos. Irmão, como eu creio nisso? Como eu creio na vida eterna? Hein? É isso? 1 João 3, 1 e 2, né? Você sabe o que significa isso? A vida eterna nos foi manifestada. Por que foi que a vida dos apóstolos, até antes da ressurreição de Jesus, ainda existia medo? Medo de quê? Medo de quê? De morrer. Por isso que na pandemia Deus mostrou quem é e quem não é.
Irmão do céu, essa pandemia veio para testar um monte de gente. Porque eu vi a pessoa andando sozinha dentro de um carro com uma máscara na cara e falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. O Evangelho retira de mim e de vocês, essa palavra é muito forte, porque o Evangelho retira de mim e de vocês, o medo da morte. Sabia disso? João 3,16, ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tem o quê? Escute isso, naquele dia, quando eu fui descer as águas, no dia seguinte do meu batismo, eu vim até aqui para poder chegar lá. Um homem que tinha depressão e síndrome do pânico, irmão, se tem um ser humano na face da terra que já teve medo, fui eu. Minha esposa está aqui como testemunha. Eu tinha que pegar 5, 6 condução para chegar no Parque Dom Pedro, porque eu desconfiava de tudo, de todos, dentro de qualquer lugar onde eu estivesse. Ela sofreu muito isso comigo, mas também hoje ela está vendo a glória de Deus. Porque o que eu já encarei depois que Jesus me converteu é algo fenomenal. Isto é a misericórdia de Deus, que pega uma pessoa completamente destruída, porque o que entrou na minha vida, entrou por causa daquilo que eu vivia, os lugares onde eu frequentava, os terreiros de macumba, os bares onde eu passei jogando, os ambientes de prostituição, esses lugares. Por isso que a Bíblia fala da contaminação que no mundo há. Tem lugares neste mundo que contaminam o ser humano. Você pega um homem e uma mulher que vive dentro da igreja, vê a vida dele. Pega um homem e uma mulher que vive fora, veja a vida dessa pessoa que você vai ver onde está a diferença. Ainda que tenha uns atribulados dentro da igreja, ainda que não consegue abrir o ouvido para ouvir a palavra de Deus, porque Deus não deixa ninguém atribulado. Atribulado é rebelde, irmão. Eu falo isso sem ter medo. Gente atribulada é rebelde, que precisa deixar de ser rebelde e conhecer o Deus de amor, porque Deus transforma. 2 Coríntios 5,17 diz, ora, se alguém está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo era estressado, agora não é mais. Era mentiroso, agora não é mais. Era ladrão, aquele que roubava, não roube mais. Era usuário de droga, agora não é mais. Era cachaceiro, agora não é mais. Traía, agora não trai mais. Mentia para o patrão, agora não mente mais. É uma nova criatura. É de uma nova semente, nascido de Deus. E se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, quem pertence a Deus, pelo menos muda um pouquinho. Um pouquinho. Eu estou há 25 anos, vai fazer 26. Eu me batizei em 1998. Nós estamos em 2024. 26 anos. Os 3 primeiros anos não foi fácil. Ninguém muda, se transforma assim. Receba! Não. A gente vai estudando a palavra e vai praticando. Vai estudando a palavra e vai praticando. Vai estudando a palavra e vai praticando. E aí a gente vai mudando, porque Deus vem primeiro e justifica. O sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado, mas a palavra nos santifica diariamente, todos os dias. Quando eu entro num culto, a Bíblia diz assim, o que fazeis quando vos apresentares diante do Senhor? Uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm línguas, outros têm profecias, que se faça tudo para a glória do nome. Quando eu não sei o hino que está cantando, eu fico salmodiando. Você está aí cantando e eu estou aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Digo que o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele é quem me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas eu estou seguro, porque a sua verdade é meu escudo e broquel. Pelo que não temerei espanto do noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará às nossas casas, porque Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com suas mãos, para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra. Pelo que pisaremos o leão e a áspide, calcaremos os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente nos amou e nos livrou e nos colocou num alto retiro, porque nós conhecemos o seu nome, nós o invocamos, Jesus, e Ele nos responde. Ele está conosco nas nossas angústias e nos livra, e nós o glorificaremos. É
Ele quem nos dá abundância de dias, nos mostrando a sua bendita e santa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Salmodie a Deus. Quando você não tiver a palavra, em vez de você ficar glória, 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 pega a Bíblia. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da... Servir ao Senhor com... Apresente-se a Ele com cânticos, sabendo, pois, que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos escolheu para sermos o seu povo, as ovelhas do seu senhorio. Por isso, entra nas portas do Senhor com louvores, entra nos atos do Senhor com hino, louve, bendiga, exalte o seu santo nome, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, sua verdade, que é a palavra, se estenderá de geração. Aleluia! É a palavra. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Salmo 119, verso 105. No dia do meu batismo, Deus me deu isso que vocês estão vendo aqui. Sabe o que Ele fez comigo? Abriu minha cabeça e enviou a Bíblia com capítulos e versículos. E no dia seguinte ao meu batismo, eu comecei a entrar nos baldes. Eu passei minha vida inteira jogando, bebendo e fumando, e comecei a pregar, e comecei a ganhar alma dentro dos bares, porque Deus me escolheu para isso. O negócio foi tão forte que o dono de um bar correu atrás de mim com um facão. Vem cá, miserável, você quer acabar com o meu boteco? Vem aqui, feliz. E eu correndo, e ele correndo atrás de mim com o facão. Daqui a pouco eu olhei para ele e falei: você não entendeu o mistério? Ele falou: que mistério? Eu falei para ele: Deus não quer que você tenha um bar não. Fecha o bar e abre uma quitanda. Pois você acredita que o dono do bar foi para a igreja, fechou o bar e abriu a quitanda? Eita Deus! Quem foi que falou que isso ia acontecer? Jesus. Quando ele fala da parábola do semeador, se a semente cair num solo bom, ela produz o quê? 30, 60 e 100 por um. Você ganha gente onde você mora, você ganha gente onde você trabalha, você ganha gente onde você estuda, através do seu testemunho. As pessoas que olham eu lá no Nélia, lá, nossa, meu Deus, como você mudou. Eu pesava 49, 52 quilos. Hoje eu tenho quase 93, a culpa é da comida dela. Passei minha vida inteira ouvindo falar que eu era raquítico. Hoje a camisa nem fecha a situação, meu Deus do céu, Senhor. Não fecha a camisa. Não fecha, não. E ela fica brigando comigo: você está engordando. Eu falo: eu passei a minha vida inteira tomando hepatovis B12, biotônico, fontônico, um monte de coisa para engordar, não engordava. Casei com ela e engordei. Agora volta aqui para o texto para a gente poder terminar. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Vamos ler o que é que Jesus falou. Volta lá comigo. Aleluia. E eu termino. Eita, meu Deus. Eu sinto a sua presença. Tem gente que não entende esse mistério. Quando a gente fala eu sinto a sua presença, desafia. Fala: Senhor, se tu está aqui mesmo, se é verdade, me dá uma experiência, me dá uma prova. Por que eu sei que Ele está aqui? Porque a palavra dele me diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não é desunido não, é reunido em o seu, Ele estará presente no nosso. Agora Ele está procurando só uma pessoa aqui que esteja aqui dentro fazendo um culto racional, que você não esteja aqui preocupada com a hora que acabar o culto, com o próximo hino que você vai cantar semana que vem, ou o que vai acontecer. Não, Ele quer que você tenha fome da palavra dele. E se tu estiver aí clamando, você pode ter uma experiência de cura nesse exato momento. Faça a prova de Deus, irmãos. Faça a prova. Mateus capítulo 7, versículo de número 1 em diante, Jesus está ensinando. Quem pratica essas palavras, é prudente, hein? Não julgue e você não será julgado. Com o juízo com que você julgar, você vai ser julgado. Com a medida com que você medir, você será medido. Por que você repara num cisco do olho, ou seja, algo tão pequenininho na vida dos outros, e não repara algo tão grande no seu próprio olho? A tradução. Como é que você vai dizer para o outro: deixa eu te ajudar, sendo que você está com um problema muito maior do que o dele? É isso que Jesus está falando aqui. E aí Jesus vai chamar aqueles religiosos de hipócritas. Tirem primeiro a trave que está no olho de vocês, então depois vocês vão conseguir tirar o cisco que está no olho dos outros. Isso daqui, Jesus estava chamando a atenção de religiosos que se sentiam santarrões e não eram. Porque Jesus não tem compromisso com santarrão.
Jesus tem compromisso com gente que reconhece a sua pequenez, a sua mediocridade e a sua necessidade da sua graça e da sua misericórdia. Por isso que eu vim pregar aqui nos 2 cultos de casal. Pensa que eu cheguei aqui com um monte de papelzinho falando bonitinho? Não, falei logo, 25 anos de casado com a mulher mais braba do Brasil. Ela briga comigo todo dia há 25 anos. Hoje ela brigou comigo. Eu falei para ela, você brigou comigo hoje de novo. Você me irrita. Mas eu te irrito porque eu queria dar beijinho. Ela briga comigo, ela está fazendo comida, eu vou lá dar um belisquinho. Você sabe que eu não gosto que venha beliscar quando eu estou cozinhando. Eu falei, mas você belisca. Eu belisco para experimentar. Eu falei, então deixa eu experimentar para ver se está bom. E a gente com 25 anos de casado, sendo água e óleo, eu falo isso de púlpito, já falei para as pessoas que estavam aqui no culto de casal, e vou falar aqui hoje para esse monte de mulher que está aqui, ó, como eu aprendi a amar essa mulher. Pergunta para mim, como, pastor? Obediência à palavra. A Bíblia diz, marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se eu quiser ser de Jesus, eu tenho que amar minha mulher. E não é só eu não, ela também. Esposa, reverencie o seu marido como se fosse o Senhor. Vamos continuar aqui. Verso 6. Daqui a pouco tem mais um pouquinho de marido e mulher. Teve um monte de gente que não veio, vai ouvir também. Não deis aos cães as coisas santas, nem lancem aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando se estraçalhem. Eu vou até pular isso aqui. Peça e te será dado, busque e encontrarás, bata e a porta será aberta. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual de vocês é um homem que seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma pedra? Ou se você pedir um pão, se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar pedra. Verso 10. Ou se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu vos dará. O texto de Mateus diz coisas boas aos que lhe pedirem. Tem outras traduções que diz bens materiais. Mas eu prefiro a versão de Lucas. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dá Espírito Santo para aqueles que pedirem. Você sabe o que significa isso? Deus está falando para você. Fala, Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Se eu não tenho Ele, eu quero. E se eu já tenho, eu quero que Ele me guie no caminho da verdade. Que Ele abra o meu entendimento para me compreender as Escrituras, para mim ser uma testemunha viva do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, verso 12. Tudo que vocês quiserem que as pessoas te façam, faça você para eles. Esta é a lei e os profetas. Me dê uma Bíblia. Está vendo aqui na minha mão? Vou pôr aqui em cima que aí todo mundo vê. Isso daqui é a lei e os profetas. Se você fizer para o outro aquilo que você quer para você, você obedeceu tudo isso aqui, ó, sem estudar nada. Você quer que os outros te xinguem? Não xinga. Você quer que os outros falem mal de você? Não fala mal do outro. Tem um texto, acho que é João capítulo 21. O Pedro nega Jesus em Lucas capítulo 22. Nega Jesus por 3 vezes. Aí Jesus morre, ressuscita e vem até o Pedrão. E aí agora ele vai fazer a pergunta para o Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas mais do que a esses? O Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Aí ele vai e diz, cuida das minhas ovelhas. Depois ele pergunta pela 2ª vez, Pedro, tu me amas mais do que a esses? E o Pedro fala, tu sabes que eu te amo. E ele diz, apacenta o meu rebanho. Pela 3ª vez, Jesus pergunta para ele, tu me amas? O texto diz que Pedro se entristeceu, que Pedro tinha esquecido e que a palavra de Jesus não volta para trás. Ele já tinha avisado lá atrás, quem me nega diante dos homens, eu nego diante do meu Pai que está no céu. Como Pedro negou o Senhor por 3 vezes diante dos homens, ele teve que confessar Jesus por 3 vezes diante dos homens. Quando Jesus pergunta pela 3ª vez, o Pedro fala, tu sabe de todas as coisas, mano, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus vai e só repete para ele, dizer que me ama não é o suficiente não. Cuide das minhas ovelhas. Escute isso. Tem gente que pensa que isso é só para pastor. Não é não. Cuidar das minhas ovelhas é o filho ser um bom filho para o seu pai. É a filha ser uma boa filha para a sua mãe.
É a nora ser uma boa nora para sua sogra e a sogra ser uma boa sogra para sua nora. É o marido ser um bom marido para sua esposa e a esposa ser uma boa esposa para o seu marido. É os pais serem bons pais para os seus filhos e os filhos serem bons filhos para os seus pais. Isso é cuida das minhas ovelhas. Porque não adianta eu vir para a igreja e orar, e orar, e orar, e eu ser o capeba do cipó da cibalena com os outros. E Jesus explicou. Quem ouve as minhas palavras e pratica, eu vou dizer, é a pessoa prudente. Está vivendo a sua vida baseada na obediência da palavra, está na rocha. Vai acontecer muita coisa ruim com você, mas não vai acontecer nada porque a tua vida está firmada na rocha. Vai vir notícia ruim. Eu fiquei desempregado 2 anos, minha esposa sabe, nunca pedi R$1 para ninguém. E se eu contar para vocês o tanto que eu dividi, teve um mês que nós ganhamos 16 cesta básica, eu estava falando com o pastor, 16 cesta básica no mesmo dia. Com quanto nós ficou? E eu doei 14, porque Deus falou, não é para acumular, é para dividir. Eu cuido em você esse mês, eu cuido o mês que vem, eu cuido o mês que vem. Teve mês que eu paguei 4.000 e pouco de dívida, sem pedir. Gente que eu cuidei da casa de recuperação há tanto tempo me ligava, ô pastor, está tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus, está faltando só um empreguinho, mas logo, logo Deus abre a porta. Ele falou, então, é por isso que eu te liguei, Deus tocou no meu coração para me abençoar o irmão, o pastor tem Pix, meu irmãozinho, eu fiz o Pix rapidinho. E começou a chegar dinheiro, chegar dinheiro, chegar dinheiro. E teve mês que a gente pagou quase 4.000 e ela chorava. Chegou quase 4.000 de ajuda de pessoas dando para a gente sem a gente pedir nada. Só que eu tenho um histórico de ajudar os outros. Tem hora que eu tenho que ajudar escondido delas, senão eu apanho. Teve mês que eu catei o meu dinheiro todinho no banco, fui lá e ajudei uma família. Na hora eu quis dar uma de malandro, que eu vi a casa da mulher, falei, nossa, que casona. Vi o carro na garagem, falei, nossa, o carro dela é melhor que o meu. Aí quando eu entrei assim, aquela casa chique, eu falei, não, não vou dar tudo não, Senhor. Aí separei uma parte do dinheiro, quando eu fui dar uma parte do dinheiro, veio uma nenenzinha. Ai, tio. Aí eu olho uma criança com síndrome de Down, o Espírito Santo falou, você entendeu agora? Eu falei, agora eu entendi, Senhor. Dá para dar tudo. Peguei o resto, levei a câmera. Jesus mandou te abençoar. Irmãos, eu não consigo te explicar. 2, 3 meses depois, eu tinha 5 vezes o valor que eu dei para aquelas pessoas. Que matemática doida é essa de Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 13. Entre pela porta estreita. Largue a porta que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Poucos são os que a encontram. É fácil servir Jesus, irmão, sim ou não? Não é não, porque Jesus ensinou, ama o teu inimigo, faz o bem o que te aborrece, bendiz o que te maldiz, ore por quem te calunia. Esse negócio de Jeová vai te pegar, vai pegar você. Tem esse negócio não, nós não servimos um Deus de ameaça, nós servimos um Deus de amor. E a Bíblia deixa bem claro, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Se teu inimigo tem fome... Não é racumim não, é comidinha boa, bem temperadinha. Se tem sede, não é água choca não, geladinha, limonada. Fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Eu sou experiente nessa área, minha esposa sabe. Verso 15. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês disfarçados de ovelha. Mas por dentro são o quê? Lobo devorador. Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Por acaso se colhe uva de espinheiro? Ou figa de ervas daninhas? Da mesma maneira, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Portanto, é pelos seus frutos que vocês conhecerão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos... Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas, e eu vou dizer a esses abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E aí ele vai falar o texto que nós começamos no começo. Todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, é assemelhado a alguém prudente que está edificando a sua vida sobre a obediência da palavra. Vão vir as chuvas, os ventos e os rios. Se prepara, irmãos, porque quando eu prego esse tipo de coisa,
Eu não prego autoajuda por quê? Porque eu tenho muita preocupação com as almas. O camarada vem para um culto, chega aqui e recebe uma palavra de vitória, aí daqui a pouco morre o filho, morre a mãe. Lá na casa de recuperação está cheio de gente assim. Aí sabe o que ele faz? Não quero saber mais de Jesus não, vou trocar meu celular pela droga. Tomar banho, mano, eu estava buscando a Deus. Aí quando você vai e prega o evangelho verdadeiro, explica para ele, querido, você está obedecendo a palavra, se prepara que vão vir chuva, vento e rio, mas não vai acontecer nada com você, porque quem obedece sofre, geme, mas vence. A mãe morreu, vai ressuscitar. O filho morreu, vai ressuscitar. A Bíblia diz que um marido crente santifica uma esposa descrente, uma esposa descrente santifica o marido descrente, uma esposa crente santifica o marido descrente. De uma outra maneira os vossos filhos seriam imundos. E eu termino só com um texto aqui para as mulheres que querem ganhar os maridos para Jesus. Não precisa levantar a mão não, mas aqui eu sei que tem um monte. Tem uma carta aqui, que se você praticar, você pode escrever. Ou tu vai ficar viúva, ou teu marido vai se converter. Porque Deus não dá... É verdade, Deus não dá 3 opções, é só 2. Repita comigo, 1 Pedro, capítulo 3. Põe aqui, filho, para ela ler. 1 Pedro 3, lá está escrito assim, ó. Isso é para as mulheres ganhar os maridos. Esposas, seja submissa aos vossos maridos. Porque se ele não obedece à palavra, ele será ganho por você para o Senhor, sem nenhuma palavra da tua boca, apenas observando o teu comportamento honesto e respeitoso. Você sabe o que é isso? Ele chegou bêbado, em vez de tu reclamar, vai lá e faz a sopa que ele gosta, faz a carne que ele gosta, e leva lá para ele. Ele vai, eu aprontei ontem, ela fez a carne que eu gosto. Você conhece a roupa que ele gosta? Deixa lavadinha e passadinha, amor. Não fala nada, não briga nada, não reclama nada. Faça isso durante pouco tempo e você vai ver. Vai chegar uma hora que ele vai falar para você assim: você vai para a igreja hoje? Eu vou, amor. Eu posso ir com você? E você vai falar: lógico que pode. E não se preocupe, porque no dia que ele vier, Deus vai colocar o pregador certinho para pregar a mensagem que ele precisa. Porque você obedeceu a palavra e a Bíblia diz que Deus vela por cumprir a sua. É a Bíblia quem diz, se você for submissa ao teu marido, você vai ganhar. A minha esposa sabe, quanto mais ela brigava comigo, mais eu jogava. Quando ela largou de brigar e começou a orar e buscar, aí Deus usou um vaso. Ou tu se conserta ou tu desce a sepultura. Eu falei, eu me conserto. Eu me conserto porque eu não quero descer não, do jeito que eu estou, eu não quero descer não. E valeu a pena ter me consertado, porque eu estou descobrindo o que é o amor de verdade. Porque, irmão, viver com uma pessoa que é água e óleo e de amar ela cada dia mais, Deus me livre, meu Deus do céu, que negócio doido que é esse amor de Deus. E aí, o que é legal é que é o seguinte, a gente fica mais velho, mas a gente fica mais assanhado com a mulher da gente, esse negócio doido. Vale a pena obedecer a palavra de Deus, amém? E a gente para por aqui com aquilo que Jesus terminou. O Mateus terminou escrevendo: quando as pessoas ouviram essas palavras, se admiravam do seu ensinar, porque ele pregava como quem tem autoridade. Jesus pregava sobre o amor amando, pregava sobre o perdão perdoando. Por isso é que eu falo, irmão, eu falo de amor com essa mulher, porque eu amo ela de verdade. Ela é braba, mas eu amo ela. E eu sei que tem gente aqui que tem marido, que dá muita dor de cabeça, mas você ainda vai contar o testemunho se você levar essa receita para a sua casa. Amém, queridos? Uma salva de palmas para a palavra de Deus.